Você já se perguntou por que os seres humanos têm uma propensão para criar locais sagrados? E por que isso ocorre desde os tempos mais remotos? Conta-se que existem lugares que são pontos de conexão entre nós, outros seres e o cosmos. A justificativa e o ponto comum é que nesses locais ocorre uma comunhão íntima com o universo, numa sintonia sublime e profunda. É isso que muitos de vocês, especialmente os mais sensíveis e espiritualizados, sentem: arrepios e outras sensações. Para os seguidores do cristianismo, islamismo e judaísmo, esse ponto seria Jerusalém. Para os budistas, esse local seria Bodh Gaya, na Índia. No entanto, longe de nossa realidade, existe uma tribo magnífica localizada na Sierra Nevada, na Colômbia, que pode revelar o segredo mais profundo e, ao mesmo tempo, perturbador da humanidade. Se esse vídeo não o fizer questionar seus valores, nada mais o fará. Lá moram os Kogis, os descendentes do grande Império Tairona. Essa tribo é algo que hoje poderíamos chamar de um povo fora da curva. O motivo é simples. Seu desenvolvimento social é acima da média, desde rodovias e estradas para facilitar o comércio com os povos vizinhos, até sua cultura, que, pasme, pode ser equiparada facilmente à dos Incas e dos Maias. Eles construíram a misteriosa Cidade Perdida. Para quem nunca ouviu falar, os especialistas dizem que é uma construção arquitetônica com estilo único, que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar do mundo. É tão importante quanto a esfinge egípcia. Bem, a Cidade Perdida ganhou o nome de Teyuna, que significa a origem dos povos da Terra. No entanto, como vocês são inteligentes, devem imaginar que naqueles tempos nenhuma tribo indígena tinha vida fácil. Em 1650, os espanhóis chegam, colocam terror e as tribos fogem com medo do homem branco. Ao final, se esconderam do lado norte das montanhas e lá permaneceram isolados do mundo até o ano de 1950. Agora, você consegue imaginar o que aconteceu com uma tribo que viveu isolada durante 300 anos, sem contaminação da civilização que foi se modernizando? Em primeiro lugar, eles preservaram o que tinha de maior valor: a sabedoria dos seus ancestrais. Aquilo que sua mãe, sua avó, alguém importante para você te passou e que você leva até hoje em seu coração. Agora se pergunte se nos dias atuais, no mundo em que vivemos, isso é significativo? Bem, o tempo e a selva se encarregaram de colocar as construções na clandestinidade, até que um filho de Deus a redescobriu no ano de 1972. Foi quando os arqueólogos, historiadores e pesquisadores descobriram que os Kogis eram herdeiros de uma cultura ancestral que portava um conhecimento há muito esquecido pelo mundo. Descobriram que 300 milhões de anos é a idade de Sierra Nevada, em Santa Marta, e para a tribo é exatamente o coração do mundo. O mais legal é que a crença dos Kogi tem justificativa científica, já que os diversos geólogos chocados concluíram que é uma espécie de miniatura do planeta Terra. Assim como os egípcios, os maias, a tribo acreditava que lá havia pontos de conexão entre o divino e o ser humano. Eles acreditavam na existência de 7 chaves que abrem as portas da ciência sagrada. Essa ciência nos ensina que é preciso aprimorar nossa visão espiritual. Porém, para os Kogis, isso era tão importante como comer e beber água para viver, razão pela qual eram conhecidos como os irmãos maiores. Se obrigavam a cuidar do planeta, mas em especial dos irmãos menores, os seres humanos, porque nós esquecemos das leis da origem. A crença deles é na dualidade, ou seja, todo o universo possui 2 lados e tudo tem seu oposto: cima, baixo, luz e escuridão. Um não existe sem o outro, mas há uma ressalva. Essa é uma das chaves. Os opostos servem para equilibrar a sociedade e manter a harmonia. Em sua doutrina, há 4 mundos de luz, 4 inferiores da escuridão e o nosso planeta, totalizando 9. Cada um desses mundos tem sua própria terra e seus habitantes. Bem, dito isso, você deve ter se lembrado do hermetismo, que nos diz que o que está acima é como o que está abaixo, e dos 9 mundos da mitologia nórdica. Mas será que os Kogi foram influenciados por essas civilizações?
Talvez não, porque viviam isolados e estavam a milhares de quilômetros do Egito e das terras nórdicas. Ou será que eram loucos, sonháticos e inventaram tudo isso assim do nada? De fato, a resposta é: eles conseguiram se conectar com o todo universal, assim como Hermes Trismegisto, o deus Tote egípcio. Os sacerdotes eram os mamos, uma espécie de conselheiro espiritual. Por esse motivo, sua doutrina ensinava que a água é um ser vivo, não deve ser cercada porque age como um torniquete, impedindo a circulação do sangue. Os Kogi não cortavam árvores, não caçavam sem a autorização do mamo, que leva a demanda da tribo até o espírito correspondente. A ideia é a busca do equilíbrio e harmonia, que são quebrados com os desastres naturais, como terremotos e secas. Sua crença é tão linda que quando acontece um desastre ecológico em qualquer parte do planeta, eles se reúnem e fazem grandes marchas denominadas de pagamento. Podemos entender como uma espécie de oferenda para a Mãe Terra, com o objetivo de restaurar o equilíbrio e devolver o que lhe foi tirado. Conceito parecido encontramos da cultura iorubá, com as oferendas para os orixás que têm, entre outras coisas, o propósito de devolver a energia usada de volta à natureza, a fim de atender um pedido de um filho dos deuses africanos. Somente os mamos conhecem os lugares onde ocorrem os pagamentos. As oferendas vão desde conchas até os cristais de quartzo. As comunidades camponesas se organizam em torno de aldeias, cada qual com sua mama ou mamo, que é a figura central da cultura Kogi, regida pela lei sagrada. Lá, o dinheiro é a troca, você me ajuda e eu te ajudo. O tempo de trabalho é calculado em dias úteis e devem ser pagos somente quando pedirem a retribuição. Um mamo deve ouvir os nativos e determinar, por exemplo, qual ofensa foi feita à Mãe Terra que causou uma colheita ruim. Por meio da telepatia, pedem conselhos às plantas, às pedras, à Mãe Natureza sobre o que deve ou não ser usado para a cura de uma doença. Agora, pasmem, ao completar 5 anos de idade, o mamo é escolhido. Um dos critérios é ter uma estrutura corporal diferenciada. Então, ele é levado aos lugares sagrados da Alta Serra Nevada para ser treinado. Lá, aprende a meditar sobre o mundo natural e espiritual. Na próxima etapa, a criança candidata a mamo é levada a uma caverna, mas só pode visitar sua mãe durante a noite. Em seu 9º aniversário, tudo muda. Dos 9 aos 18 anos de idade, não terá mais relação com o mundo exterior. A dedicação é integral à elevação da consciência até conseguir deixar o mundo de ilusão que todos vivemos. A mesma ideia encontramos no mito da caverna de Platão, no mundo de ilusão dos hindus chamado Maya, ou na meditação dos budistas que leva à iluminação chamado de Nirvana. Na preparação, o mamo desenvolve habilidades telepáticas e aprende a se comunicar com todos os seres vivos. A crença da tribo é clara: o mundo é só uma ilusão criada por nossa mente. O poder de criação não está no cérebro, mas no coração. A força que move o coração é chamado de aluna e é por ela que chega a informação ao mamo. Para eles, não é a mente que está ligada à fonte, à origem do universo, mas o nosso coração. E lembremos que a ciência provou que as emoções causam mudanças na pressão sanguínea. Descobriram que o coração envia mais ordens ao cérebro do que o cérebro ao coração. Mas tem mais. É capaz de produzir um campo eletromagnético 5.000 vezes maior do que o gerado por nosso cérebro. Por isso, para muitos, a crença dos Kogi é conversa fiada. Mas o fato é que em tempos remotos, eles já sabiam o que a ciência sabe hoje. A verdade é que quando você desenvolve a capacidade de sentir o amor, a alegria e a gratidão, modifica sua mente, o que chamamos de vibração. Os novos estudos científicos chamam de estado de coerência. É quando nos ligamos à Mãe Terra e fazemos parte do todo. Tudo está interligado. Quando sentimos essa alegria, nossas células mudam. Assim como as raízes das árvores possuem conexões delicadas, as nossas são movidas por nossas emoções. Por fim, me responda:
Como é possível que uma tribo perdida no alto de Sierra Nevada conseguiu ter acesso a tanto conhecimento moderno? Traz elementos do hermetismo, da lei da atração, do budismo e tantos outros conceitos ensinados há milênios. Por isso, os cientistas quânticos assinam embaixo. A ciência moderna e a antiga tradição dos Kogi dizem a mesma coisa. Com as emoções fruto do amor, alegria e gratidão, podemos mudar não apenas nossas vidas, mas também o campo magnético da Terra. No entanto, a pergunta que fica é: se o poder reside em nossos corações, o que nos falta para mudar o mundo? Me diga aí tudo o que você acha nos comentários. Não esqueça o like, compartilhe esse vídeo com um coleguinha para fortalecer a nossa amizade. Eu sou Wagner Souza, um forte abraço, até o próximo vídeo.